Chegou aquele momento magnífico, esplêndido, formidável. É o seguinte, galera. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver meu áudio. Se ele tá com certo. Tá certo? Meu áudio tá certo. É o seguinte, essa aula era para ter saído há 2 dias atrás, mas aí eu gravei toda a aula e não percebi que o meu microfone estava sem bateria. Então, acabou que a minha aula saiu sem áudio, né? Então, aconteceu aí um erro juvenil a respeito do professor, e eu gosto de gravar minhas aulas. Eu gosto de gravar minhas aulas, postar elas gravadas no YouTube, para que elas fiquem editadinhas e rápidas, que elas ficam pequenas, né? Não dá nem 40 minutos de aula. E aí, apesar dela ser bem detalhada e dar muitas coisas para vocês, fica diferente, porque tem bastante professores que já dão aulas extensas e tudo mais, naquele formato mais ao vivo. E se, sinceramente, se for para fazer a mesma coisa, né, você tem aí uma imensidão de outros professores. Então eu estou aqui para apresentar uma outra abordagem, né? Não que a minha seja melhor, mas é só mais uma para vocês, tá? Aqui é o YouTube, é livre concorrência, você tá aí para escolher, né? E tudo mais. Não só na minha abordagem, mas também na metodologia, mas também no formato de vídeo. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Miguel, professor de inglês, e esse vídeo aqui vai ser destinado a gente assistir aulas de inglês. Eu já fiz outros vídeos de aula de inglês para o concurso do Banco do Brasil, vou deixar o link para vocês terem acesso. E eu estou tendo muitos comentários positivos, muita gente incentivando e pedindo para que eu faça mais. Então é para isso que eu estou aqui. E hoje a gente vai de novo falar sobre o concurso do Banco do Brasil, resolver questões de inglês. E a galera que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, que está me ajudando muito no crescimento desse canal aqui. E para você que estuda inglês e não vai fazer o Banco do Brasil, assista essa aula que ela vai te ajudar, porque hoje nós vamos fazer algumas leituras e eu vou dar aqui dicas de leituras, dicas de gramática. Então não vai ser tão somente a gente resolver questões igual eu fiz da última vez, onde eu falei, né, resolvi questões em que você não precisava ler o texto. Hoje vai ser uma aula onde eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma prova inteira e a gente vai resolver a prova, mais ou menos como se você tivesse, né, no momento da prova lá. Então a gente vai traçar aqui um plano de voo no que tange em inglês, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Esse foi um pedido que alguém colocou nos comentários, né? Deixa eu ver quem colocou. Foi... Cadê? Dani. Dani colocou, né? Tá escrito só Dani, o nome dela é só Dani aqui, né? A Dani pediu para que eu resolvesse, né, uma prova inteira, como se fosse a prova inteira ali corrida, né, de uma prova da CES Gran Rio. Então, assim, eu achei uma dica muito boa e realmente, assim, eu vou fazer isso mais vezes. Eu vou pegar tanto para a galera que vai fazer PCDF também, né, que está chegando a prova aí, é dia 21 e 22 de agosto. Eu vou fazer isso também, eu vou pegar uma prova inteira CESP e a gente vai resolver aqui, eu vou resolver com vocês. Então, nós vamos fazer isso, eu gostei muito da ideia. E já fica aqui, né, o gancho. Você tem dúvidas, você tem sugestões e tudo mais, coloca nos comentários, né? E assim, isso é fundamental para que a gente cresça o canal. Muita gente me ajudou a melhorar esse canal aqui, me ajudou a melhorar as aulas através dos comentários. Então, é importantíssimo que você também comente. Eu faço um esforço muito grande para dar atenção a todos os comentários que eu me deparo, né? Como o meu canal já está crescendo, né? Ele ainda está juninho. Meu canal ainda está, né, aquele juninho ainda, aquele catarrento, mas ele vai crescer e eu estou contando com vocês. Então é muito importante que vocês se inscrevam, que vocês deem like no vídeo, né? Se você vai fazer concurso Banco do Brasil, se você vai tentar Forças Armadas, essa aula aqui é importantíssima para você. Você vai fazer prova CESP também, Polícia Civil do Distrito Federal, agente escrivão. Assiste essa aula que você vai aprender coisas aqui que você vai poder colocar em prática na sua prova, tá? Estou prometendo fazer uma aula para resolver a questão CESP, vou cumprir, mas é importante, você pode assistir essa aula assim que vai te ajudar. E Forças Armadas nem se fala, porque aí a gente está falando de questão múltipla escolha, te ajuda também, né? A gente tem ESA, né? Tem SPSEX aí também está aberto, tem a EEAR, que foi a que abriu mais recente. Então, assista que vai te ajudar. E de novo, né?
Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o botão de notificação para você saber sempre quando aparecer uma aula aqui para você. E agora eu vou te ajudar, eu vou te tranquilizar. Esse é o meu objetivo aqui. Tranquilizar você a respeito do inglês. Se é uma preocupação para você, eu quero que seja cada vez menos. Tá? Então a gente vai aqui se deparar com uma prova inteira. Tá? É a prova, qual que é a prova que eu vou resolver aqui? É a prova do concurso da Casa da Moeda, se eu não me engano, do ano de 2012. Tá? Eu já resolvi questões dessa prova nos vídeos anteriores, mas agora a gente vai resolver a prova. A gente vai resolver a prova, então vai ter questão repetida, mas eu resolvi questões onde você não precisava ler o texto. E agora a gente vai resolver a prova inteira, toda a prova de inglês. E aí você vai ter questão repetida, mas vai ser pertinente, porque eu estou falando da prova toda. E por que eu escolhi a prova da Casa da Moeda, embora eu já tenha resolvido questões sobre ela? Porque é uma prova que provavelmente você vai ter alguns vocabulários ali que vai aparecer no concurso do Banco do Brasil também. Porque eles colocaram ali um texto que tem a ver com o concurso, tem a ver com o tema do concurso, entendeu? Ou seja, isso é regra? Não, isso não é regra. Pode ser que eles coloquem ali um texto, um tema para você analisar que não tem nada a ver com banco, nada a ver com nada disso. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, no concurso da PRF. No concurso da PRF aconteceu isso. Beleza? Então aqui, ó, já estou falando uma coisa importantíssima, que já é aula. No concurso da PRF apareceu um texto lá que não tinha nada a ver com polícia. E eu acho que no caso de... Não, na língua portuguesa tinha um pouquinho a ver, mas no caso da língua inglesa não, estava falando ali de uma crise de distribuição de energia no Texas. Né? Então veja que, de novo, nada a ver com polícia. Tá, né? Talvez tenha um pouco a ver, porque a PRF trata um pouco com relação à logística, mas forçando bem a barra. Então a tendência é que o texto tenha a ver com a matéria do concurso, com o assunto do concurso, é a tendência, tá? Eu vou botar aí 80% de chance, mas não é regra, tá? Pode ser que não aconteça. Mas, como a gente tem que trabalhar com a grande possibilidade, eu vou trabalhar aqui com a maior possibilidade. E aí eu vou aproveitar, né, esse concurso da Casa da Moeda, em que pode ser que aconteça de você ter ali vocabulários parecidos, tá? Eu vou dar uma aula aqui, eu vou apresentar vocabulários que podem ser parecidos, muito bem? Que você pode se deparar também na sua prova. E não só isso, tem também os conectivos, tem também tudo isso que em qualquer texto vai ter. Conectivos, as conjunções e repertórios em geral, você vai ter em qualquer prova. Por isso que eu falo, qualquer concurso que você for fazer, essa aula é importante. Então já deixe de novo seu like e se inscreva no canal. Vamos lá. Vou abrir a prova aqui então para a gente resolver juntos. E você vai ver que maravilha, porque de novo, aproveitando aqui para falar, quem comentou pedindo para eu aumentar, né, a tela, para eu colocar maior as questões e tudo mais, arrumei um jeito para isso, por isso que é importante que você comente, que você me ajuda a fazer esse canal crescer, e para que eu possa melhorar cada vez mais para você que é aluno, porque eu já falei, eu dou aula para os alunos, não para outros professores aí que fica patrulhando, os pomposos e tudo mais. Minha aula é para aluno. Então o que o aluno quiser, o que o aluno pede e eu posso fazer, eu faço, né? Então, o canal está crescendo, a minha infraestrutura melhora na medida que o canal cresce e vocês aprendem cada vez melhor à medida que o canal cresce também. Então, nós estamos perto dos 1.000 inscritos e é importantíssimo para mim que meu canal chegue nos 1.000 inscritos, me ajuda a divulgar o meu canal e essa aula também. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Muito bem, pessoal, olha só, se não é aqui, ó, eu pequenininho e a tela grandona, olha só, deixa eu só dar uns ajustes aqui, olha só se não é isso. Então vamos lá, o que nós temos aqui, ó? Abri para vocês a prova para a Casa da Moeda, né? Tá escrito aqui língua inglesa, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos resolver tudo, tá? Nós vamos resolver a prova inteira, né? Tá aqui, ó, língua inglesa, que maravilha. Então vamos lá. Como a gente vai resolver a prova, a gente vai fazer aquilo que a gente vai fazer na prova. Confia em mim, faça o que eu estou te falando. Quem está falando aqui é o seu técnico e você é o atleta. Então, obedeça ao seu técnico. Pelo menos em relação à língua portuguesa, confie em mim, tá? Confie na pessoa que já passou em 4 concursos. É muito? Não, não é muito, mas é aprovação. É aprovação. Você vai confiar em mais quem? No professor de inglês que não passou em nada? Então, confie em quem passou e o mais recente, um concurso federal da Polícia Rodoviária Federal. Né? E onde tinha língua inglesa e eu coloco as coisas que eu falo, eu coloco em prática. Então confie em mim. O que você vai fazer? Vai chegar na prova, você vai fazer o quê? Você vai ler esse texto aqui?
É isso que vai fazer, filhão? Claro que não. Né? Você vai pegar esse texto aqui, você vai ler tudo isso aqui, né? Aí você vai ter um monte de coisa que você não sabe o que é, e aí você vai... Não, vá direto para as questões. Então, das questões nessa prova aqui, de 6 a 10, ou seja, 5 questõezinhas, igual na sua prova do Banco do Brasil, outro motivo para eu ter escolhido essa prova aqui da Casa da Moeda, você vai direto, você vai ler esse texto? Não, não vai. Agora, você quer me desobedecer? Você quer me desobedecer? Porque tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que desobedece. Tem gente que não quer ler o texto lá de... Você quer ler? Tá, vamos chegar num acordo então. Não leia o texto, mas leia o título. Vamos fazer assim. Você lê o título. Pode ser então? Dá pra gente fazer assim? Você lê o título, a gente entra no acordo então, ó. Você lê o título. O que é o título? Isso aqui. Isso aqui é o título. Você lê isso aqui pra gente então, tá? Lê o título. Se você ainda tiver com mais fogo no rabo ainda, não tô satisfeito com o título. Então você lê aqui a fonte e lê também o rodapézinho aqui, ó. E lê o rodapézinho, tá? Aí beleza, aí agora sim. Aí tá bom, filho. Aí você não vai não. Você não vai ler texto não, você vai para as questões. Lê o título, leu a fonte, né? Ou seja, leu de onde veio o texto, leu o título, leu de onde veio o texto, e leu esse rodapézinho aqui, que não é nada menos do que o link, né? Mas às vezes o link também tem algumas informações legais. Além disso, vá para a questão, vá para as questões. Então aqui, ó, o que nós temos aqui? Questão 6. Dá para aí você, para cada questão, você vai fazer qual pergunta? Dá para ler o texto? Quer dizer, dá para fazer a questão sem ler o texto? Vamos ver a questão 6. According to the text, significa que você tem que ler o texto? Ainda não. Mas o que está falando aqui? De acordo com o texto. Significa que você tem que ler? Não significa. Mas, vamos continuar. The United States Mint is. Ah, meu Deus, está escrito aqui no título, olha só. Olha só o que está escrito no título. Está escrito no título assim. United States Mint announces 2012 Presidential $1 Coin Designs. Aí você está desesperado e fala, meu Deus, o que é United States Mint? Eu sei o que é United States, mas o que é Mint? Que desgrama é essa de Mint aqui? O que é isso? Alguém me ajuda? Aí você já começa a desesperar, já fala, eu vou zerar inglês, paguei a inscrição à toa e vou embora para casa chorando. Não é para você saber. Não é uma palavra que todo mundo sabe o que é. Mint, para você ter uma ideia, se alguém falar mint assim isoladamente, significa menta. Significa menta. Então não tem assim, de cara eu já sei o que é. Não. Eu, quando fui ler esse texto aqui, eu, professor de inglês, fui ler esse texto aqui, eu não sabia de cara o que era United States Mint. Ok? Alguém, a não ser alguém bem específico, mas não é para você saber mesmo, tá? Gente, entende um negócio, gente. Entende uma coisa. A prova, a banca foi feita para te lascar. O que a banca puder fazer para te lascar, ela vai fazer, tá bom? Então saiba disso, ok? Olha para mim aqui, olha para mim, tá? Ela vai fazer, e não só na prova teórica. Quando você passar no concurso, ela vai continuar te lascando. Tô falando isso por experiência própria, né? No caso de concurso policial, que foi os que eu passei, você tem psicotécnico, teste de aptidão física, exame médico e avaliação de sei lá no que das quantas. E tudo é feito dificultando. Tá? Tudo é feito dificultando. Prova teórica não vai ser a mesma, não vai ser diferente. Você pensa que vai passar dos 1 milhão de inscritos. A banca quer eliminar essa galera. Quer eliminar. E eles pegam aqui, ó, United States Mint is. O que é? Aí você, eu vou te adiantar, a resposta está no texto. Do que é United States Mint? A resposta do que é United States Mint está no texto. Se está no texto, então você não vai resolver agora, você vai resolver depois. Ok? Então a 6 não. A 6 nós não vamos fazer agora não. Então vamos aqui para 7. In the text. Aí aqui, ó, veja que tudo eles falam aqui, ó, de acordo com o texto, no texto, né? Aí aqui tá falando que é in the text. Você vai ler o texto? Não, filho, espera. Lê a próxima. The word in parentheses, that describes the idea. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu melhorar. Ó, the word in parentheses that describes the idea expressed by the word in bold typefaces are, boldface type is in, né? Is in. Muito bem. Então aqui, ó, the word in parentheses.
A palavra, né? A palavra em parênteses. That describes, que, ó, esse that aqui, você pode muito bem traduzir para que. Então você tem que saber diferenciar quando esse that é um pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, tá? Ou quando ele é a conjunção que. Nesse caso aqui, a conjunção que, tá ligando duas coisas, né? A palavra em parênteses que descreve, então, que descreve, that describes, the idea, a ideia. Que descreve a ideia, expressa pelas palavras, calma aí, expressa pelas palavras em boldface type. Boldface type é negrito. Então, em parênteses, negrito. Qual combinação tem a mesma ideia? Combinação de quê, Miguel? Combinação de negrito com parênteses. É essa combinação. Negrito com parênteses. Qual combinação tem a mesma ideia? Vamos lá. Letra A. Deixa eu apagar os grifos aqui. Letra A. The nation's unique manufacturer. Linha 2. Então, ó. Aqui nós temos negrito e aqui nós temos parênteses. Qual que expressa a mesma ideia? Qual que expressa a mesma ideia, né? Unique e first. Vamos lá, a gente já resolveu isso aqui. Mas aqui a gente achou a questão que não precisa ler o texto. Você só tem que saber se isso aqui expressa a mesma ideia que isso aqui. Se isso aqui expressa a mesma ideia que isso aqui. E por aí vai, né? E por aí vai. Então vamos lá. Olha, eu já resolvi essa questão em um outro vídeo, tá? Então acesse o meu canal para você assistir. Então você tem aqui a letra C. A letra C você tem, ó, in addition e besides. Essas duas aqui são conjunções aditivas. É assim que você vai gravar. O que elas fazem aqui? Elas adicionam informação. Olha, eu vou pro rascunho aqui porque eu vou escrever para você. Ó. O que são conjunções aditivas? Você tem and, você tem in addition, que está ali na questão. In addition. Vou escrever feio mesmo, tá? É feio mesmo. Já está escrito na questão ali, é só para você ter uma referência aqui. Você tem also. Vamos lá, acabou não, hein? Acabou não. Isso aqui é aula, então você tem que saber. Você tem besides, que também está na questão. Besides. Vamos lá, mais uma, hein? Tem mais, mas eu vou colocar essas aqui que são o suprassumo que eu sei que vai aparecer para você. More over. Tá feio, mas dá para ler, hein? Para de reclamar, beleza? Então, ó, são conjunções aditivas. O que é aditivo? O que ela faz? Ela adiciona informação, ok? Então, ó, unique e first, ou seja, singular, unique é singular ou único, né? E first, primeiro. Então, singular e primeiro, expressa a mesma ideia? Não. Aí você tem aqui trade, que significa comércio ou troca, negociação, e você tem transportation, expressa a mesma ideia? Também não. Aí você tem aqui, ó, in addition. Não tem tradução para in addition, eu já falei, uma conjunção aditiva, ou seja, é em adição, além disso, e, né? Que é a gente traduz o and para e, né? Aqui. O and a gente traduz para que, para e, né? Então, assim, isso e aquilo, this and that, né? Isso e aquilo, this and that. O in addition, a adição. Aqui você tem also, o que significa also? Também, né? Também, significa também. Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar que ficou feio. Também, né? Aqui você tem besides, besides, além disso também moreover, além disso, eu até falei para você, talvez você não sabia o que significava moreover, mas talvez você sabia o que significava more, que é o que? Mais, e over significa além ou sobre mais, podemos dizer assim, né? Então, além disso também. Então essas são as conjunções aditivas, elas adicionam informações, elas condizem as informações, né? Aí você tem aqui, ó, currency. Currency é a unidade monetária. Dólar, real, euro, peso, xing-ling, por aí vai, né? Então, ó, currency e chain é a mesma coisa? Chain significa cadeia ou corrente? Não, elas têm coins. Coins são as moedas, as moedinhas mesmo de metal circular, né? E você tem bills, significa a mesma coisa? Claro que não, né? Bills é as notas, tá? São as notas, cédulas de papel, essas são as bills. Então você tem aqui, ó, in addition e besides. Estão aqui no mesmo grupinho, porque eu já falei para você fazer lista, né? Então você tem aqui, ó, in addition, lindo, maravilhoso, e besides,
Lindo, maravilhoso? São duas conjunções aditivas, expressam a mesma ideia. Perfeito. Então a gente resolve a questão sem precisar ler o texto, e é assim que você vai fazer. E aí, ó, você fazendo isso, foi uma questãozinha para conta, você já garante o quê? Você já garante que você não vai ser eliminado, né? Pelo menos não pelo fator de correção, de zerar uma matéria. Você já garante isso, e aí você já está bem. Já está bem para seguir o jogo, né? Desgrama, não vai. Aí, sai daqui. Já está bem para você seguir o jogo. Então você já garantiu a C aqui, né? Por quê? Porque você assistiu minhas aulas e você sabe o que é in addition, sabe o que é besides, sabe o que é moreover, sabe o que é also, né? Vai aparecendo na prova? Vai, filhão. Aí você vai lembrar de mim na prova, né? Aí você me chama pro churrasco depois para comemorar. Aí vamos para cá. 8. Vamos ver se a 8 a gente pode resolver sem ler a questão, sem ler o texto. Vamos lá. In 2012, em 2012, the heads of the $1 coins. Então, heads. Aí você, aqui, você sabe que heads é cabeças, né? Tá no plural aqui, né? Cabeças. Mas ficou meio esquisito. O que é isso, né? O que é as cabeças da moeda de $1? Que desgrama é essa, né? Tá escrito no texto, tá? Então tá contextualizado isso aqui, tudo contextualizado no texto. Então não vou, a gente não vai fazer agora. Essa questão aqui tem que ler o texto. Vamos lá. According to the text, the observer of each coins includes all the following pieces of information, except. Então aqui de novo, de acordo com o texto, the obverse, né, the obverse, ou seja, o verso de cada moeda inclui, então aqui ó, inclui todos os seguintes informaçõezinhas ou pedaços de informação, né, exceto. Então tá pedindo o quê? O que tá errado, né? Mas, de novo, isso aqui está contextualizado no texto. Então, nós vamos fazer agora? Claro que não, porque eu já te falei, deixa de fogo no rabo, não lê o texto, não. Espera para resolver o que você consegue resolver sem ler o texto. Vamos continuar? Vamos para a 10. Vamos ver se a gente consegue fazer a 10 sem ter que ler o texto? Vamos lá, vamos tentar. An equivalent way of saying the portrait of Benjamin Harrison was designed and sculpted by the United States Mint sculptor engraver Phoebe Hemphill. Né? Então, ó, um jeito equivalente, então aqui, ó, jeito, né? Essa palavra way significa jeito ou caminho, tá? Pode ser o caminho físico ou o jeito, caminho físico ou jeito físico, ou caminho mental, tá? Também significa way, a maneira, o jeito, o caminho, tudo você consegue transmitir pela essa palavra way aqui, né? Tá uma música do Frank Sinatra, né? My way, meu jeito. I did it my way. Eu fiz do meu jeito. Ele falando sobre a vida dele, né? Mais importante do que qualquer coisa, eu fiz do meu jeito. And more, much more than this. E mais, muito mais que isso. Eu fiz do meu jeito. I did it my way. Então, ó, an equivalent way of saying. Um jeito equivalente. Então aqui, ó, um jeito equivalente, né? Aqui, ó, característica e caracterizado. Né? Eu já falei sobre isso, né? Lembra da dica smartphone? O que é smart? A característica. E o que é fone? O telefone. E o que ele é? Inteligente. Smartphone. Então, a característica vem antes do que é caracterizado. Sempre, sempre. É sempre, é sempre. É muita coisa no inglês que é sempre? Não, não é muita coisa. Mas isso é. Então você grava, beleza? Um jeito equivalente de dizer, né? De dizer, tá aqui no ING, mas é de dizer, tá? Depois, então, ó, um jeito equivalente de dizer, mas isso aqui é uma passagem do texto, Miguel, então nós não vamos poder fazer agora não. Vamos sim. Nós vamos sim, porque isso aqui é uma informação completa. Então, ó, The Portrait of Benjamin Harrison. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma frase que está em voz passiva. Como que eu sei isso? Já expliquei na última aula, vá lá e assista. Mas vamos lá. Como que eu sei o que é isso? Eu vou falar aqui de novo para você. Você tem verbo to be, que é o was, e você tem o particípio, que é design and sculpted. Design and sculpted. Então você tem o verbo to be, que é o was, ou seja, é o verbo to be no passado. Singular no passado. Was, ou seja, foi produzido e esculpido. Por quem? Aí tem o by aqui que vai te falar por quem foi. Né? Foi produzido e esculpido por. Was designed and sculpted by. Né? Esse é o caminho da questão. Então é assim que você vai identificar uma voz passiva. Então na voz passiva você tem o que foi feito e por quem foi feito. Que é exatamente isso aqui. O que foi feito? The Portrait of Benjamin Harrison. Por quem foi feito? United States Mint Sculptor Engraver Phoebe Hemphill. No final das contas, é por quem? Por Phoebe Hemphill. É o nome da pessoa que fez isso.
Todo isso aqui é tipo a função dela, né? A profissão dela. Que é o United States Mint Sculptor, o escultor e o encravador lá, não sei como é que fala, quando você crava na moeda, né? Phoebe Hanff. Então, Phoebe Hanff foi quem fez, e o que ela fez foi o retrato de Benjamin Harrison. Foi isso que ela fez. E aí, aqui tá na voz passiva, né? Essa passagem aqui tá na voz passiva. E aqui na letra D, aqui na letra D, você tem o gabarito, que é o quê? Ele colocou na voz ativa. A banca colocou na voz ativa para você. Então, em vez de colocar was designed and sculpted, eles colocaram o quê? Design and sculpted. Então, ó, Phoebe Hanfield, vamos ignorar isso aqui. Ignora isso aqui, ignora. Phoebe Hanfield, design and sculpted the portrait of Benjamin Harrison. Então aqui nós temos o quê? O retrato de Benjamin Harrison foi esculpido e produzido por Phoebe Hanfield. Na letra D você tem o quê? Phoebe Hanfield produziu e esculpiu o retrato de Benjamin Harrison. Foi isso que ele fez. Ele só botou voz ativa para voz passiva. E aqui a banca está pedindo o quê? Um jeito equivalente de dizer. É equivalente? Um jeito equivalente de dizer. É equivalente? É equivalente. Então aqui você resolveu a questão sem precisar ler o texto, tá? Todas essas alternativas aqui, toda essa palhaçada aqui, né? Tudo isso aqui, ou tá falando que foi Benjamin Harrison que esculpiu, ou tá invertendo a ordem, ou tá com algum erro que não segue essa estrutura de voz ativa, tá? Então, como é que eu sei? Ah, Miguel, mas como é que eu sei que tá no particípio, né? Porque nós temos aqui to be particípio. Como é que eu sei, Miguel? Me ajuda. Como é que eu sei que é to be particípio? Como é que eu vou saber isso, Miguel? Bom, o particípio, geralmente, ele é igual o jeito pretérito, tá? O particípio, geralmente, regularmente, olha só a palavra regularmente, ele é igual ao pretérito, tá? O que é o pretérito? Geralmente é o verbo com ed no final. Então aqui nós temos o verbo design, né? O nome do verbo é design, e aí nós temos designed, que é no pretérito. O particípio geralmente é igual ao pretérito, então também é design, tá? Designed. Sculpt, que é o verbo, né? Sculpt é o verbo, e você tem sculpted, que é no passado. Ou também pode ser no particípio. Então, design, nesse caso aqui, é o quê? É produzir, ou fez, né? E designed design é produzir, né? Aí você tem designed com ed, que é produzir, produziu, produzia. E você tem designed também com ed, que pode ser produzido, né? Feito, tá? E aí você tem sculpt, é esculpir. Aí você tem sculpted, que é o quê? É esculpiu ou esculpia. E você tem também o particípio, que é esculpido, né? Você tem um particípio que é esculpido. Então, regularmente o particípio vai estar igual à forma pretérita, tá? Geralmente é assim que acontece, tá? Aí você tem os verbos irregulares em que ele muda, o particípio muda completamente de construção, tá? Aí nesse caso você tem que pegar uma lista de verbos, dita no Google aí, verbos, né? Tem 3 colunas de verbos, e aí você vê lá quais são os irregulares. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para você aqui, ó. Vou dar alguns exemplos para você que talvez você ache. Drive, que é dirigir, conduzir, não é? Drive. É assim, é o drive, é o nome do verbo, então é dirigir, né? Aí você tem drove, é o pretérito. Drove é o pretérito. E aí você tem driven, que é o particípio. Driven. Driven, que é o particípio, né? Que é um I, né? Driven. Driven. Então, drive, drove, driven. Tá? Driven. Então aqui nós temos dirigir, dirigiu ou dirigia, né? E aqui é dirigido, conduzido, ok? Então, o drive é um verbo irregular. E não tem uma regra para o verbo que é regular e irregular. Você tem que memorizar, tá? Muito bem, então aqui a gente resolveu as duas questões que dá para resolver sem ler o texto. Aí agora é com você, tá? Na hora da prova vai ser com você. Você resolve o resto da prova, você chuta o que você tem que ler o texto, você... O que você faz? Você tenta resolver logo as 5 questões de inglês? É com você. Aí, como engloba a prova inteira, cada um tem seu jeito, tá? Mas vamos lá, agora vamos resolver mesmo a prova, né? Agora a gente vai para o texto, tá? A gente vai para o texto. Né? Aí não tem para onde correr. Para as questões que não tem para onde correr, a gente vai para o texto. Como aqui eu já te ensinei como você resolve questões sem precisar ler o texto, agora a gente vai evoluir. Vamos para onde a gente tem que ler o texto
e a gente vai resolver isso aqui, né? Porque eu não quero só te dar uma aula só para você fazer. Se você tem aula minha que você pode fazer o mínimo, só para garantir, questão de escolha sua, você pode fazer muito bem isso. E tem aquela aula que é essa aqui, que é para você gabaritar, que é para você dominar, para você descer a marreta sem dó na lenha para atravessar. Então, para isso, você tem que ser bom de ler texto, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Não vou fazer a leitura corrida do texto inteiro, tá? Porque aqui é aula que é para botar para cantar. Então, eu vou ler o texto aqui, pedaço por pedaço, fazendo as observações, ok? Então, vamos lá, pro título. Vamos pro título, né? Vamos para o título. Calma aí, deixa eu jogar pro canto aqui. Ó, United States Mint announces 2012 Presidential $1 coin designs. Esse é o título do texto, né? Já está marcado para vocês. United States Mint announces 2012 ou 2012, duas formas de você ler, né? Presidential $1 coin designs. Então, o que é Presidential $1 coin designs? É o que? É o design de moeda de $1 presidencial. De onde? De quando? De 2012, né? Então, United States Mint announces. United States Mint anuncia. O que é United States Mint? Não sei ainda, mas nós vamos descobrir. Announces é o quê? Anuncia. O verbo é announce, mas tem esse S aqui. Por que tem esse S? Porque United States Mint você consegue trocar para o pronome it. O pronome it, ele é o quê? Ele é a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular você conjuga com o verbo mais S. Por isso que é announces. Então, é o he, she, it, né? O he, she, it. O he, she, it. Terceira pessoa do singular. Você, em regra, você conjuga como verbo mais S. Verbo mais S. No caso aqui, você tem quem? Announce, announces. Calma aí. Calma aí que saiu minha tela. Muito bem, continuando. Você deve estar ouvindo aí barulho de obra, né, gente? Mas vamos lá, né? Se não tem, o barulho do Brasil é barulho de obra. Então, se eu for esperar acabar a obra para a gente gravar a aula, nós não vamos gravar nunca. Né? Mas é o barulho do Brasil oficial. Qual que é o som do Brasil? Obra. Qual que é o barulho? É passarinhos cantando, né? A floresta? Não. Obra. É o barulho do Brasil. Se alguém fala assim, fecha o olho e ouça o barulho do Brasil. Você vai ouvir o quê? Britadeira, lixadeira, martelo, marreta, né? O povo batendo laje. É isso que você vai ouvir. Então vamos lá. Então aqui nós temos, né? Ó, United States Mint, que eu não sei o que é ainda, mas eu vou descobrir. Announces, anuncia, eu já te expliquei sobre esse S. E é que você vai ler ao contrário, porque você tem característica e caracterizado. Então, ó, o design de moeda de $1 presidencial de 2012. É assim que você vai ler, né? É assim que você vai ler. Muito bem. Então agora vamos para o texto, né? A gente tem que ler esse negócio aqui. A gente tem que saber do que se trata. Então vamos para o texto? Vamos para o texto. Mas aqui você já sabe mais ou menos do que trata, né? United States Mint announces. Alguém, que eu não sei quem que é, anuncia um design de moeda presidencial. Ou seja, anuncia uma moeda, né? O moeda aqui, no caso, é moeda propriamente dita, né? A moeda de metal propriamente dita. Anuncia uma moeda de $1 presidencial. Tá? Ou seja, uma moeda especial, uma moeda peculiar, podemos dizer assim. Então vamos lá. The United States Mint. The United States Mint. O que é isso? Eu não sei, texto, o que é isso. Aí você desespera e se lasca. Mas o texto vai te explicar. O que é United States Mint? Created by Congress. Criado pelo Congresso. Então aqui, ó, olha só. Particípio e by. Ah, mas não tem o verbo to be. O verbo to be aqui está subtendido. United States Mint was created by Congress. Não tem no português a tal da oração reduzida de particípio? Então, ó, criada pelo Congresso, porque o particípio é uma forma nominal que também é uma característica. Ou seja, criado pelo Congresso. Você consegue entender como um verbo ou como uma característica, um adjetivo. Criado pelo Congresso em 1772, em 1792, né, assim que você lê anos, né? As duas dezenas, 17 e 92. É assim que você lê os anos, tá? É a forma mais comum de você ouvir os anos sendo falado no inglês. Olha aqui, agora ele falou que foi criado pelo Congresso. Tá, mas o que é? Texto, o que é o United States Mint? Is the nation's unique manufacturer of dollars. Então, ó, esse apóstrofo S aqui é o quê? É o fabricador, manufacturer, fabricador, único da nação.
da nação. Então esse apóstrofo S, ele indica para você posse. Posse. Então você tem aqui, ó, o fabricador único. De quem? Da nação. Qual nação? Estados Unidos, né, filhão? Qual nação? United States. Os States. Então é o fabricador único de dólares da nação. Né? Então aqui, ó, fabricador único de dólares. Ah, por que não é dollars manufacture? Por que não tem um apóstrofo S aqui também? Por que não tem um apóstrofo? Porque não é posse. Não está falando que o fabricador de dólares, então o dólar tem posse do fabricador. Não. Aqui é uma característica. Ele fabrica o quê? Dólares. Então, aqui que é a diferença de apóstrofo S para of. Of é mais ligado à característica, ou à contenção e tudo mais. Já o apóstrofo S, não. Aí tem a ver com posse. Ou seja, veja que isso aqui vai matar algumas questões. Ó. O fabricador é de quem? É da nação. Não é seu, não é meu, não é do Brasil, não é da Europa, é da nação. Com a nação, United States. Tá de posse, é de posse dos United States. Beleza? Fabricador de dólares. Aí aqui ainda tem um parênteses falando o quê? Bills and coins. Já respondendo as outras questões, já te falei o que é bills e o que é coins. Notas e moedas. Né? Nota de papel e moeda de metal. So, olha aqui, ó. So, o que é isso? É um conectivo conclusivo. So, que quer dizer o quê? Então, poderia ser também, portanto, né? Não, nesse caso aqui, não, deleta o que eu falei. Não, animal que eu sou, né? Animal que eu sou. Aqui não é, aqui, na verdade, a conjunção é so that. So that. Que significa o quê? É finalidade. Então você tem so sozinho, que significa então, igual eu falei, que é conclusivo, e você tem aqui so that, que significa finalidade. Qual que é a finalidade do United States Mint, que você já sabe agora que é o fabricador de moeda? Ou seja, ele é equivalente ao quê? A Casa da Moeda. Equivalente à Casa da Moeda. Né? Então, o que a Casa da Moeda fez? Ela fez um concurso onde ela colocou um texto falando sobre a Casa da Moeda dos Estados Unidos. Né? So that the country can conduct its trade and commerce. Então, para que, né? Então, aqui você tem so, que eu já falei. So sozinho é o quê? É conclusivo. So that é finalidade. Para que o país possa conduzir o seu comércio, né? O seu comércio, a negociação e comércio, tá? Então, pronto. Agora você já sabe o que é United States Mint. Precisava traduzir o que é Mint? Não, você não precisa traduzir. Você precisa saber o que é a definição. Você não tem que saber a tradução, você tem que saber a definição. Às vezes é assim. Às vezes vale a pena traduzir, às vezes vale a pena saber qual que é a lógica, né? Que é o caso aqui do United States Mint. Porque se você for traduzir, vai traduzir para o quê? A menta dos Estados Unidos, né? Vai fazer sentido? Não vai. Então, beleza. Então aqui falou o que é e para que serve, né? Falou o que é, aqui ó, falou o que é no verbo to be, e falou para que serve aqui no conjunção de finalidade, que é o so that. Muito bem. E aí, ele continua, né? In addition, já te expliquei o que é in addition, né? É a adição. Ou seja, você pode traduzir para também, ou além disso, para produzir moeda. Moedas, que tipo de moeda? Cadê? In addition, currency. The United States Mint also produces uncirculated and commemorative coins. Então, also, não falei do also? Então, o United States Mint também produz, né? Como é terceira pessoa do singular, produces uncirculated, ou seja, não circuláveis, tá? Não circuláveis e comemorativas. O quê? Moedas. Moedas comemorativas e não circuláveis, né? Deixa eu apagar a bagunça que eu fiz, mas eu rabisco para você entender. Rabisco para te ajudar. Então aqui você tem. Então, ó, produz, você entende assim, ó, produz moedas. Tá, mas qual a característica das moedas? Comemorativas e uncirculated, que é não circuláveis. Tem mais coisas, ó. Congressional Gold Medals, então medalhas de ouro do Congresso, né? Silver, Gold and Platinum Coins. Então moedas, ó, de novo, ó, moedas de quê? De platino, de ouro e de prata, né? Ou seja, caracterizado, sempre nessa ordem, sempre nessa ordem, sempre nessa ordem. Eu acho que já nesse primeiro parágrafo a gente resolve algumas questões. Qual questão que a gente resolve? A 6. De acordo com o texto, the United States Mint is. Ou seja, ele está perguntando aqui, o que é United States Mint? E aí você já leu no primeiro parágrafo o que é. Você consegue resolver?
Então, meu querido aluno, minha querida aluna, tá vendo como é importante você ler as questões antes de qualquer coisa? Porque agora você já sabendo o que as questões estão pedindo, você já lê um pedaço do texto ali e já consegue resolver uma questão. Aí você vai ficar lendo o texto. Não, vai para a questão lá, porque você já consegue responder. Então, ó, according to the text, the United States Mint is. De acordo com o texto, o United States Mint é. É o quê? É uma non-official governmental organization. Então você tem official, que é oficial, e unofficial é o quê? Não oficial, né? É não oficial, porque esse un aqui é um prefixo de negação. É uma organização não oficial do governo? Não é não oficial. Não é, você sabe disso. Porque eu falei lá do apóstrofo S no Nations. Então é Nations Unique Manufacturer. É o fabricador único, singular da nação. Da nação. Se é da nação dos Estados Unidos, não é não oficial, ela é oficial, né? Eu tenho aqui, ó, an official governmental organization. Achamos o gabarito. Porque é exatamente o que ela é. Ela é uma organização governamental oficial. Porque é quem? É quem faz as moedas. Tem que ser oficial? Claro que tem que ser oficial, né? Não quer dizer que é público, tá? Não. Nos Estados Unidos não tem muito essa questão de público-privado, tá? Essas coisas não existe muito lá. Né? É bem raro, por exemplo, você ter concurso público nos Estados Unidos, tá? É a realidade do país lá, tá? Então, não tem muita questão de ser público ou privado, mas tem questão de ser oficial, tá? Vamos lá, letra C. A private organization. Como eu falei, você não sabe se ela é privada ou pública, então não tem como você descobrir isso pelo texto. Se você não tem como descobrir, você deleta aqui, não é a C. Letra D. A governmental bank that operates for the Congress. Falou que é um banco? Não falou que é um banco, falou que é um fabricador, uma fábrica, uma indústria, né, podemos dizer assim. A Department of the US Congress. É um departamento do Congresso? Não, não falou que é um departamento do Congresso, falou que foi criado pelo Congresso, né? Tá escrito aqui no primeiro parágrafo, ó, criado, ó, created by Congress. Não é porque foi criado pelo Congresso que ele é do Congresso, tá? Então não tem nada a ver. Então a letra B aqui já é a melhor alternativa para você, então você já conseguiu resolver ali uma questão. Vamos ver o que mais. A 8 a gente consegue... Não, a 8 a gente não consegue, a 9 a gente não consegue. Então a gente continua. Vamos continuar. Então aqui, ó, o primeiro parágrafo fez o quê? Falou o que é United States Mint, né? Falou por quem foi criado, falou mais ou menos o que faz, né? Ou seja, produz moeda, não só moedas convencionais, mas moedas comemorativas, moedas, né, moeda de ouro, de platino, de prata e tudo mais. Então esse é o primeiro parágrafo, é isso que ele está te falando. E é assim que você vai ler, tá, filhão? Você vai ler assim, pedaço por pedaço, parágrafo por parágrafo, é um inimigo de cada vez, ok? Se você tá numa briga de rua e vem 3 caras te bater, se você tentar bater nos 3 de uma vez, você vai se dar mal. Se você tenta bater em um de cada vez, vai continuar dando mal, você vai continuar se ferrando, não vai brigar na rua não. Mas a chance de dar ruim é menor, tá? Se você vai em um de cada vez, ok? Então, né, vamos supor que você tem aí que vai que você precisou se defender na rua e tem três pessoas te atacando, né? Fuja de outros 2 e escolha um para você lascar, tá? É princípio da briga de rua. Se você tentar ir em todos os seus problemas de uma vez, se você vai tentar atacar todos os problemas de uma vez só, você se lasca. Today, então vamos lá, continuando o texto. Então é assim, é tijolinho por tijolinho, mordida por mordida, beleza? Lembra um vídeo que eu falei de mentalidade Navy Seals? Qual que é a melhor maneira de comer um elefante? Uma mordida de cada vez, tá? Se você tentar engolir um elefante inteiro, você explode. Today, hoje, the United States Mint, você já sabe o que é, announced, já te falei aqui, ó, announce é anunciar, announced, anunciou, né? Hoje, o United States Mint anunciou o novo design, né? Os novos, né? Na verdade é os novos, né? Porque é designs no plural. Os novos designs that will appear, que vão aparecer, ou que aparecerão. Então, that aqui de novo fazendo o papel de que, né? Que aparecerão. Aparecerão onde? Na moeda de $1 presidencial. Moeda de $1 presidencial. Deixa eu apagar o rabisco para a gente continuar lendo. Vamos apagar o rabisco. Apaguei o rabisco. Moeda de $1 presidencial. Aí aqui fala quando? Quando? Em 2012. Each coin, cada moeda, has 2 sides. Então esse has aqui, de novo,
é he, it, né? Porque cada moeda, então a gente consegue trocar por quê? Por it. Aí você tem o have, o verbo é have, tá? Mas aí ele é uma exceção que não é verbo mais s. No caso, quando é he, it, é has, tá? Has. Se escreve dessa forma. Então ele é uma exceção aqui, tá? Agora você sabe que tem uma exceção e você já anota aí qual é a exceção. É o verbo have, tá? Verbo have. Então, cada moeda tem. Cada moeda tem. Dois lados. Dois lados. E quais são os lados? Heads e tails. Heads e tails. Ou seja, é o tal do cara ou coroa, só que lá não chama cara ou coroa. O head significa cabeças, né? E tail significa cauda ou rabo. Tá? Então o cara ou coroa lá eles chamam assim, cabeça ou rabo. Cabeça ou cauda. A gente chama de cara ou coroa. Né? The obverse, ou seja, o verso, heads of the coins, então o verso, ou lado cara das moedas, will bear. Esse bear que não é urso, tá? Porque tem a palavra bear que significa urso, mas nesse caso aqui vai carregar. Vai carregar. Will bear portraits of former presidents. Então vai carregar retratos of former presidents, de presidentes antigos. Presidentes que já foram presidentes, mas não é mais. Isso é former. Tipo, ex-presidentes, tá? Ex-presidentes. Quais deles? Chester Arthur, Grover Cleveland. Deixa eu apagar aqui pra gente ler. Grover Cleveland. First term. O que é first term? É primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Benjamin Harrison e Grover Cleveland. Grover Cleveland, segundo mandato, second term. Beleza? Então vai ter, né, essa moeda comemorativa vai ter a fuça desses caras aí. Benjamin Harrison, Chester Arthur, Grover Cleveland, né, duas vezes, porque é primeiro e segundo mandato, no caso do Grover Cleveland. Né? Inscriptions on the obverse. Então aqui falou do verso, agora está falando do... Não, continua falando do verso. Inscriptions on the obverse, então as inscrições no verso de cada moeda, of each coin, include president's name, aqui de novo a posse, ó, o nome do presidente, então president's name, então aqui de novo apóstrofo S indicando posse, né? The years of his term in the office, então os anos do seu mandato no office, ou seja, na sala presidencial, né? Eles chamam a sala presidencial de office, né? Que é o escritório. O que mais? A number indicating the order in which he served. Então aqui, ó, um número indicando a ordem na qual ele serviu, né? Ele serviu. And the inscription, e a inscrição, in God we trust. In God we trust. Que é o quê? O verbo trust significa confiar, né? Então, por que é we trust não we trusts? Porque é we trust, não he, she, it trusts. Né? Se fosse he, she, it, seria he trusts, she trusts, it trusts. Mas como é we trust. Nós confiamos em Deus. E no caso aqui é o quê? Em Deus nós confiamos. The portraits of Chester Arthur and Grover Cleveland were designed, olha aqui a voz passiva, ó, verbo to be, aqui nós temos o verbo to be, were, que é o verbo to be plural no pretérito, então foram produzidos e esculpidos, então were designed and sculpted, produzidos e esculpidos por United States Mint Sculpture Engraver Don Everhart. Então, Don Everhart produziu e esculpiu os retratos de Chester e Grover, né? De Chester e Grover. Agora, o retrato The Portrait of Benjamin Harrison was, como foi um retrato só, é o was, né? Aqui são dois caras, dois retratos, então é were designed and sculpted by United States Mint Sculpture, blá blá blá, Phoebe Hanfield. Então, Don Everhart esculpiu de Chester e Grover e Phoebe Hanfield esculpiu de Benjamin Harrison. E só de Benjamin Harrison. Beleza? Eu acho que aqui, vamos ver se a gente consegue resolver alguma questão. Consegue resolver? Cadê? A 10 a gente resolveu, né? Porque não precisava ler o texto. Vamos lá. Em 2012, né? Vamos tentar a 8 aqui. A 8. In 2012, the heads of the $1 coins will carry illustrations of. Então, ó, em 2012, o lado cara das moedas, ou seja, o verso das moedas, que é o lado heads, que eu já te expliquei o que é, que eu falei que, ou seja, não significa cabeças nesse caso, eu contextualizei para você, agora você sabe, né? Então, ó, o lado cara das moedas de $1,
então, das moedas de $1, né? Will carry, carregará. Carry significa carregar, tá? Carregar. Então, vai carregar illustrations of, ilustrações de former presidents' portraits. Então, ó, retratos de antigos presidentes. Former presidents standing up. Antigos presidentes. Calma aí. Pronto, reabri minha tela, né? Antigos presidentes, former presidents standing up. O que é standing up? De pé. Antigos presidentes de pé. Né? É o que está escrito aqui, ó. Então aqui nós temos former presidents portraits, ou seja, retratos de antigos presidentes, ou seja, de ex-presidentes. Former presidents, antigos presidentes, standing up, de pé, standing up, de pé. É isso que está falando no texto? Não, já deleta aqui, deleta B. Deleta B. Former presidents sitting down. Antigos presidentes sentados. É isso que está falando na letra C? Não, deleta C. The current, então aqui ó, former é antigo, current é o atual, ou seja, o corrente, né? Podemos dizer assim. Current president's face. A face, a cara, o rosto do atual presidente. Não, né, filhão? Não falou nada disso, né? Não falou nada disso. The current, não falou nada do atual presidente, né? Nada do atual presidente. Não tá falando disso. Tá falando de former presidents. E o que tá falando do former president? Que é o retrato deles, né? É o retrato deles. Então é a letra A. Letra A. Conseguimos resolver mais uma questão com a leitura, né? Vamos tentar a 9. Vamos tentar a 9 aqui. According to the text, the obverse. Então aqui, ó, tá falando sobre o verso. A gente falou sobre a frente, né? Sobre a frente, agora a gente vai falar sobre o verso. Não, cadê? Não, a frente mesmo, né? Obverse. The reverse, que é o verso, né? Que é o lado inverso, né? Obverse é a frente mesmo, né? Então, ó, according to the text, the obverse of each coin includes all following pieces of information, except. Então, ó, a frente inclui todas as seguintes informações, ou pedaços de informações, exceto, isso aí ele já falou, né? Então, ó, tem o retrato do former president? Tem o retrato do former president. Então, esse é o gabarito? Não. A number of which present term in order. Falou sobre o número de termo de cada falou. An inscription. Sim, inscription. An engraving. Oh, meu Deus, olha só. An engraving with Don Everhart's face. Everhart's, né? Don Everhart's face. Vai ter um registro, um cravamento, sei lá como é que chama. Vai ter um cravamento de Don Everhart's face. Não, Don Everhart's face é o escultor que vai produzir o retrato da galera, né? Então tem nada a ver a chama aqui, ó. A chama. The year of the president served his term. Então, the year the president served his term. O ano que o presidente serviu o seu mandato. Vai ter isso na moeda? Vai ter isso na moeda. Então a gente conseguiu resolver aqui. A gente resolveu 10, 9, 8. Resolvemos uma 7, resolvemos uma 7 e resolvemos 6, tá? Ah, mas a gente não leu o texto inteiro. Para que você vai ler o texto inteiro, filhão? A gente está aqui, né? A gente tá aqui tratando do que você vai fazer na prova, do que você vai ver na prova. Não precisa ler o texto inteiro, mas você não precisa ler o texto inteiro. Na prova não precisa, tá? Como a gente está aqui em aula, vamos ler, tá? Vamos ler. Vamos terminar o texto, né? All coins in the presidential $1 coin program bear a common reverse. Então, ó, all coins, todas as moedas, né, do programa de moeda de $1 presidencial. Bear, já te falei que o bear aqui não é urso, é um verbo que significa carrega, né? A common reverse. Então você tem obverse, que é a frente, e reverse, que é o verso, né? Que é o quê? É o lado tails, que é o lado da cauda, ou, como a gente chama no Brasil, de coroa, né? O lado tails, ou lado coroa. Featuring, contando com o quê? Featuring the Iconic Statue of Liberty. Então, todas elas, seja com a cara do Benjamin Harrison, do Glover, do Arthur, qualquer uma delas tem a Estátua da Liberdade, porque elas carregam um verso em comum, então são todos iguais, né? Estátua da Liberdade, Designed and Sculpted by quem? Everhart. Então o Everhart esculpiu a cara de Arthur, de Cleveland, e também da Estátua da Liberdade, de todas as moedas. Inscriptions in the reverse are $1. Então, vai ter a inscrição no verso, né? De $1 e
e, né, já falei sobre o e United States of America. The year of minting, né, então você viu aqui a palavra United States Mint significa casa da moeda, né, casa de produção da moeda, e minting significa o quê? A emissão, podemos dizer assim, né, a emissão. Minting or issuance, aqui ó, o próprio texto já te explicou. Minting or issuance, ou seja, minting ou emissão, que é justamente isso aqui, emissão. Vai ter emissão de quê? Vai ter emissão de quê? Desse termo aqui em latim. E pluribus unum, né? And the mint mark are included on the edge of the coins. Então, ó, a marca de mint, né? A marca de mint também vai estar inserida, né? Inserida on the edge, na margem das moedas. É igual a gente vê nas moedas do Brasil tem uns tipo umas marquinhas, né? Uns rastros assim na borda. Então, edge pode ser margem, pode ser borda, pode ser ponta. Edge of the blade é a ponta da lâmina, né? Edge of the blade. Edge of the sword é a ponta da espada, né? Então, cada moeda vai ter essa marca, né? Vai ter essa marca aqui, que é a marca do órgão. Que é a marca do órgão que produz a moeda, né? Vamos lá, deixa eu tirar os rabiscos. Tirar o rabisco, tá acabando, gente, tá acabando. The Presidential $1 Coin Program is authorized by public law. Então, ó, o programa de moeda de $1 presidencial is authorized, ó, a voz passiva, ó, is, agora nós estamos falando do presente, né? Is, presente, was, passado. Are, presente, were, passado. Is authorized, é autorizado pela lei pública. Lei pública. Público, né? Public, e law, lei pública. Então, a lei é o caracterizado e public é a característica. Então, o que a gente escreve? Invertido. E aqui é o número da lei, né? 109, 145. Although, então aqui nós temos although. O que é although? Although é uma conjunção concessiva, que significa o quê? Apesar de, embora, ainda que, né? Although production of circulating presidential $1 coins, will soon be suspended, apesar da produção e apesar da produção de circulação presidencial de moeda de $1, né, da moeda de $1 presidencial, será. Então aqui nós temos will be, cadê minha caneta? Will be, será, né, será. Soon, breve, será em breve. Soon significa breve. Suspended. Então a circulação será em breve suspensa, né? Suspended, suspensa, né? Collectible versions of the coin, então, ó, versões colecionáveis da moeda, will continue, continuará. A estar, né? To be, então esse to aqui, essa partícula to, antes do be, significa o verbo no infinitivo, que é o quê? Ser ou estar. Então, continuará a estar o quê? A estar o quê? Vai, caneta. Disponível in Select United States Mint. Vai estar disponível lá nas ofertas, nas ofertas do órgão que produz, né? O órgão que fabrica, tá? For information of the availability, então aqui, ó, para informações da disponibilidade, então aqui, ó, available, disponível. Availability, disponibilidade. And pricing, então disponibilidade e preço dos produtos, contando com as moedas presidenciais, né? Visit, e aí tá aqui o link para você visitar, tá? Aqui é o link lá de 2012, né? Então aqui a gente acabamos de ler, né? Voltei para a tela, voltei grande. Então, galera, aqui, de novo, eu segui uma sugestão, né, de uma inscrita no canal que sugeriu uma ideia genial que era resolver a prova inteira, né? Então a gente repetiu questão? Repetiu, mas agora já no contexto, né, com a prova corrida ali, no mesmo contexto, do mesmo órgão, né, e que é um órgão que tem muito a ver com o Banco do Brasil, tá? Então foi uma aula muito útil para quem vai fazer o Banco do Brasil e, obviamente, para outros que vão fazer outros concursos, que aprendeu conectivos, que aprendeu vocabulário e tudo mais. Então, como eu falei, a tendência é que você veja um texto que é relacionado com o tema do concurso? É a tendência. Vai acontecer? Não necessariamente, tá? Então, aqui, de novo, tentei, né, tentei, como é que fala? Tentei aproveitar o máximo que o texto nos oferece, né, e tentei também dar as dicas para você fazer as questões. E a minha tese, a minha dica se mantém.
não lê texto de cara, né? Não leia o texto de cara. E eu te mostrei que você não precisa ler. Na verdade, você não precisava ler nem mesmo o texto todo, né, para resolver as questões ali, tá? E eu acho que a prova do Banco do Brasil vai vir nesse nível. Não vai vir com nenhum texto absurdo, né? Vai vir com, talvez venha grande, porque a prova, talvez a banca queira te intimidar, talvez venha com texto grande. E aí o que você vai fazer? Vá pedaço por pedaço, tá? Mordida por mordida, inimigo por inimigo, ou seja, frase por frase, parágrafo por parágrafo, oração por oração, e assim você vai entender, ok? Não tente entender o texto inteiro se você não conseguiu entender o primeiro período, tá? Então essa é a melhor dica que eu posso te dar hoje, ok? Que já vale o seu like, já vale a sua inscrição, já merece que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos que você sabe que vai fazer Banco do Brasil, né? Ah, mas eles são meus concorrentes. Filhão, a sua concorrência é com você mesmo, tá? Então, já valeu, né? E pode deixar suas sugestões, as suas dúvidas no comentário, que eu farei o maior esforço para elucidar qualquer dúvida e qualquer problema. Muito bem, pessoal. Fico aqui. Até a próxima aula e até breve.